Bom dia! Tô com o chimarrão pronto já aqui pro meu bate-papo com a Lia, que é uma psicóloga maravilhosa. Antes do pessoal ir entrando, eu quero me apresentar, porque eu acho que eu nunca fiz isso aqui nas lives, mesmo que a página seja da clínica, eu gostaria de me apresentar. Então, meu nome é Pauline, eu sou médica veterinária da Veterinária Rio Branco, de Caxias do Sul. Eu trabalho desde 2013 na Veterinária Rio Branco e no fim do ano passado, eu tive uma vontade, um anseio de fazer uma ação social na minha profissão. E aí eu fiquei pensando de que forma eu poderia ajudar os proprietários de uma forma que eu não precisasse desprender de dinheiro, até porque também não tenho. A situação não tá fácil aqui. E aí eu pensei, o que é melhor do que dar conhecimento para alguém sem cobrar? Eu acredito que nada é melhor do que isso, porque a gente pode ser um proprietário melhor, uma mãe melhor, uma esposa melhor, um marido melhor, tudo melhor quando a gente tem informação de qualidade nas nossas mãos. E como eu sou clínica geral, no meu consultório eu pincelo diversos assuntos, né, de diversos sistemas. É olho, é pele, é cabelo, é estômago, tumores, enfim, eu atendo de tudo. E aí eu pensei assim, não, mas espera aí, para eu dar conhecimento para os proprietários que me acompanham, não adianta só eu falar. E aí eu comecei a convidar especialistas em áreas específicas para fazer esse bate-papo em lives comigo. E eu tô muito feliz com o retorno dos profissionais, sabe? Porque ninguém se opôs, todo mundo aceitou com muita alegria, todo mundo está se dedicando nas lives. Então, os especialistas que estão vindo conversar comigo são pessoas maravilhosas, né? E isso é informação para o proprietário, porque muita gente não sabe que algumas especialidades existem, muitas pessoas não sabem o que podem fazer para prevenir alguns problemas nos seus animais, e a gente está entregando isso aqui para vocês nessas lives. E tá ficando tudo salvo, a minha intenção não é ter audiência, é realmente... acho que é uma fagulhazinha do que a gente pode fazer para o mundo ser melhor, é dar informação de qualidade e dar a possibilidade do proprietário de escolher, não, eu gostaria que o meu pet tivesse um atendimento diferenciado. Então a gente está dando o poder da escolha também, porque quando a gente não tem conhecimento, a gente não sabe nem o que escolher. E hoje nós vamos falar com a Lia. A Lia já veio uma vez fazer live com nós, foi uma live de muito sucesso, porque o assunto foi luto. E o luto, ele é subestimado na cabeça dos proprietários, né? Ah, meu cachorrinho morreu, meu gato morreu, eu tô muito triste, mas não se fala muito nisso porque a gente sente às vezes até um preconceito das pessoas que não têm animais, de não entenderem por que a gente tá sofrendo. Então tudo isso foi falado na live com a Lia sobre luto. Ela é especializada nesse assunto, então assistam se puderem e compartilhem se vocês acharem interessantes os assuntos, compartilhem com seus amigos. Eu acho ruim, sinceramente, assistir vídeo depois que ele foi postado. Eu acho ruim assistir vídeo no Instagram, porque tu não pode mais fazer nada no celular, tu vai clicar ali e o vídeo começa sempre do zero, né? Então eu criei um canal no YouTube e eu tô postando todos os vídeos que a gente faz aqui no Instagram, além de ficar salvo aqui, fica salvo lá no YouTube, e é legal porque tu pode assistir em qualquer momento, e para os ansiosos é bom porque pode ser acelerado. O vídeo pode ser acelerado no YouTube. Então tu pode assistir mais rapidinho um conteúdo que levou 1 hora para ser passado para vocês, né? Então, eu acho que era isso que eu queria falar. Então nós vamos chamar a Lia. O assunto de hoje é um assunto polêmico, digamos assim, porque a gente vai falar sobre maternidade e paternidade para pets. Quando que isso é saudável, quando que não é saudável. Por exemplo, eu tenho um cachorro, a Ruth Maria, e eu tenho uma filha humana, a Manuela. Eu me considero mãe da Ruth, mas eu respeito as diferenças das espécies, né?
Então, cada uma tem uma espécie diferente. Uma é uma espécie humana e a outra é uma espécie animal. Então, para que não haja problema, se eu começasse a tratar a Manu como um cachorro, eu acredito que ela teria problemas comportamentais sérios. E a mesma coisa acontece com o animal. Se a gente começa a tratar o animal como uma pessoa, ele começa a desenvolver problemas comportamentais. Ali, isso que eu tô falando entra em psicologia canina e felina. Mas hoje nós vamos falar sobre a psicologia humana, sobre essas pessoas que vão deslocando os animais do lugarzinho que eles deviam estar e colocando eles em outro lugar. Quando que isso é saudável? Pode, não pode, né? Eu acredito que a gente peca sempre no excesso. Quando tu consegue nivelar as coisas para um lugar que não tem excesso, não vira uma patologia, nem para um lado nem para o outro. Mas quando tu peca no excesso, isso pode ser patológico sim, tanto para o animal quanto para o proprietário, tá? Ou às vezes pode ser até um sinal patológico que o proprietário está enviando, que ele está precisando de uma atençãozinha também, tá? Vou chamar a dona Lia, então, porque eu e ela gostamos de falar bastante, e aí termina nosso tempo e aí a gente se lasca. Oi, Pauli, bom dia. Oi, Lia. Eu acho que eu nunca falei, mas a Lia é minha prima. A Lia é minha prima querida de segundo grau, né, prima? De Porque eu acho que segundo. os teus pais são primos dos meus pais. Então, daí a gente ficou prima de segundo grau. E então, prima, eu queria que tu me dissesse assim, ó, o que que tu sentiu quando eu lancei esse assunto? Porque a minha live, uma das lives que mais deu sucesso aqui da página foi a live sobre luto. Então, eu sinto que cada vez mais tem um anseio das pessoas de entenderem como o cérebro delas estão funcionando em determinados momentos, né? E uma vontade de fazer certas coisas. Eu sinto que as pessoas querem fazer certas coisas. E aí eu pensei, eu passei por uma situação no consultório em que eu achei que a dona estava... A forma que ela estava criando o cachorrinho dela estava sufocando ele como animal. E aí ela estava passando um pouquinho do limite do que é ser um tutor e até o que é ser mãe. Acho que se ela fosse mãe de um ser humano e estivesse agindo daquela forma, ela também estaria sufocando a criança no jeito dela de ser. E aí eu pensei assim, vou lançar para a Lia o assunto de ser... O que a psicologia fala sobre ser pai e mãe de pet? O que tu sentiu quando eu te convidei para fazer essa live? Confesso que foi bem desafiador, assim, porque é um assunto polêmico, né? Mas eu, assim, ó, desde já quero deixar claro que a gente não tá aqui em papel de dizer o que é certo, o que é errado, de julgar ninguém, de nada. A gente tá aqui, assim, ó, baseados nas nossas experiências e o pouco conhecimento que a gente tem sobre o assunto. Que eu até fui procurar artigos científicos e tudo mais, e eu não achei muita coisa. Então, se alguém souber, se alguém ver e quiser mandar pra gente, compartilhar, a gente agradece. Porque conhecimento nunca é demais. Mas é um assunto bem desafiador. Porque é muito tênue essa linha também. Né? De cuidado e de excesso. Eu estava comentando a hora que eu abri a live que eu, como veterinária, eu sei os danos que o excesso pode causar no animal, o excesso de cuidado, o excesso de tirar ele do lugar que ele tem que estar, né? E sei também os danos que pode causar para o animal, a falta de cuidado também, né? Porque o animal, o veterinário é considerado um pediatra, porque o nosso animal, o nosso paciente, ele não tem como se expressar, ele não tem como contar a rotina dele e nem o que ele está sentindo, né? Então, a gente tem que fazer um trabalho de pediatria mesmo com o animal, né? Então, isso aí já remete a um tratamento humano ao bicho. Então, a gente gosta que o proprietário tenha um cuidado perfeito com o seu pet, né? Mas, às vezes, alguns cuidados que o dono está tendo com o animal está dando um sinal de alerta
de que ele não está bem, que o proprietário não está bem, né? Então a gente quer ajudar o proprietário a se perceber também se ele não está precisando de auxílio, ou se daqui a pouco ele não sofreu alguma coisa no passado dele que fez com que ele achasse que a paternidade, a maternidade com o pet seria a melhor saída, né? Eu queria ver contigo, tu tem bastante rotina disso no consultório, porque eu não sei como é que funciona se alguém chega dizendo assim no consultório, meu filho, meu cachorro, meu filho, meu gato. Tu tem rotina nisso? Pra falar a verdade, não muito, sabe? Mas eu vejo, assim, as pessoas mesmo, assim, chegando e dizendo, esse aqui é meu filha-chorra, sabe? Ou, esse aqui é meu filhote, esse aqui é meu gato, é meu filho. Então, acho que também tem uma questão de modo carinhoso de dizer. Sim. Né? Porque Eu chamo a minha cachorra de minha filha, a Ruth Maria. Uhum. Porque Ela eu é minha acho filha. que eles fazem parte da família, sim. E eles fazem parte ali e eles captam as coisas que acontecem ali no sistema e na família. Então, sim, eles fazem parte da família. A gente adota eles com este intuito, né? De cuidar, de amar. Né? Só tem que ter esse cuidado mesmo, assim, de também não transferir todas as nossas necessidades como gente para um cachorro ou para um gato que tem as próprias necessidades, que são diferentes das nossas. Perfeita essa tua afirmação. Perfeita. Eles não têm capacidade de maturidade psíquica para absorver essas nossas necessidades, né? Inclusive, eu ouço muito dizer assim, e eu não sei até que ponto isso é mentira, tá? Sinceramente, eu acho que talvez tenha até um pouco de verdade nisso. Mas, porque os meus gatos, eles filtram a energia da casa, porque lá em casa a energia é muito pesada. Assim, o cão e o gato, eles olham para o proprietário como o porto seguro deles, tá? Porque eles são líderes da matilha. O proprietário é o líder da matilha dos cães, dos gatos, tá? Se o dono está muito desequilibrado psicologicamente, às vezes o animal pode adoecer. Não quer dizer só que ele está filtrando as energias do ambiente, mas é porque ele está em um ambiente onde ele está se sentindo inseguro. Porque ele vê aquele proprietário desequilibrado psicologicamente, e aquele proprietário tinha que ser o líder da matilha. E aí o animal vai acumulando uma insegurança interna de que o ambiente que ele está não está legal. E aí ele pode adoecer com isso. Então a importância da gente olhar para a gente e equilibrar a nossa psique quando a gente tem um pet é muito legal e é um ato de carinho com ele também. Porque daí ele vai olhar para o líder da matilha, ele não está olhando para um pai, para uma mãe, ele está olhando para um líder da matilha, que é muito mais importante do que o pai e uma mãe no reino animal. Porque quando o animal ele sai, ele desmama, ele segue o ambiente dele natural de vida, ele não anda mais com a família às vezes. Às vezes ele anda com a matilha, que é onde ele vai se sentir seguro e para que a espécie dele consiga dar seguimento. Então, o líder da matilha para o cão e para o gato é mais importante do que pai e mãe. É legal a gente falar sobre isso, né? Então, os proprietários, eles têm que acionar um posto de líder de matilha. Eu quero que o meu pet olhe para mim e se sinta seguro onde ele está. Não quer dizer que eu tenha que botar uma roupa de bailarina no meu cachorro e fazer uma festa de aniversário com bolo para ele. Esse tipo de situação não vai fazer com que o pet se sinta seguro. E nem inseguro. Às vezes não vai fazer diferença nenhuma para o animal aquilo. Mas a que ponto eu estou tomando posturas que estão fazendo bem para mim e talvez não estão fazendo bem para o animal, né? Sim, até porque fazer este tipo de coisa de tu colocar uma roupa e fazer uma festa de aniversário
Para ti pode ser a coisa mais linda, maravilhosa, mas para este bicho é algo estressante. Porque ele não. Roupa talvez até esteja acostumado, mas ele não está acostumado com um chapéuzinho de aniversário. Isso é uma coisa que incomoda. E muitas vezes os donos não têm essa noção. E não é por maldade. Não é, às vezes é só por falta de conhecimento mesmo. Não sabem disso e ficam expondo repetidamente esse bicho a essas situações que geram estresse para eles, querendo ou não. Como eu tenho uma filha canina e uma filha humana, estava dizendo aqui no início da live, com certeza se eu começasse a adotar comportamentos, tratar a minha filha como um cachorro, a minha filha humana, se eu começasse a tratar ela como um cachorro, com necessidades de cachorro, colocar o potinho, a água dela lá no chão, sabe, levar para tomar banho em outro lugar, vez por semana, né? Uhum. Se eu começasse a botasse uma coleira, né? Se eu começasse a adotar... Coitada! Ela ia se sentir mal e ia ter problemas comportamentais para a espécie dela. Então, humano é humano. Já o cão, ele precisa desse tipo de tratamento. E se eu começar a tratar o cão como um humano, ele também vai começar a ter problemas comportamentais. Porque a espécie dele entra em conflito. Qual é o meu lugar aqui nesse ambiente? Porque todo ambiente que tu coloca o cão e o gato, ele entende como o meio de sobrevivência dele, é a natureza dele ali. Mas tu começa a submeter ele a situações que não são próprias da espécie, ele vai começar a ter conflito, porque ele não tem memória biológica para saber lidar com aquelas situações. Então, o que eu vou fazer dentro de uma festa de aniversário? O que eu vou fazer dentro de um berço? Porque às vezes as pessoas botam os animais dentro de um berço, como se eles fossem um bebê, sabe? Tu tem um quartinho pro cachorro, eu não acho ruim, eu acho legal. Então dá pra gente, sabe, tem que ter um termômetro. Até que ponto isso é bom, até que ponto isso é ruim. Mas o foco da live hoje é saber entender que gatilhos estão acontecendo na mente do ser humano para que ele queira colocar o animal nesse lugar, né? Então, assim, ó... E Paulista, primeiramente... só falando ainda das necessidades, para a gente entender as necessidades, né? É só a gente observar aquelas pessoas... Não vamos generalizar, né? Mas assim, ó, observa aquelas pessoas que dizem que não gostam de gatos. Primeiro que eu acho que quem não gosta de gato é só porque não teve um. Mas existe muito aquele mito de que que gato é arisco, que gato é antipático, que gato é independente. Sim, o gato vem quando ele quer, diferente de cachorro. E daí a gente entra nas diferenças de espécie. Agora, eu pergunto, por que tu, dono deste bicho, não suporta esse distanciamento dele? Por que a independência desse gato, por que este jeito mais arisco deste gato te incomoda tanto? Para que tu pegou esse bicho? Para ele estar ali contigo o tempo inteiro e ser o que tu quer que ele seja? Ele não vai ser. Porque eles têm as personalidades deles também, que nem a gente, né? Então, qual é a tua necessidade ao pegar um bicho? Que falta tu tá querendo suprir ali? Ou tu quer ter um bicho porque tu quer ter um bicho porque tu gosta da companhia, porque tu gosta de cuidar. Acho que isso é muito importante, de se questionar, fazer essa autoanálise quando a gente pega um bicho. Para que eu estou pegando este bicho? Qual é o meu objetivo com ele? É suprir alguma necessidade minha ou é ter o bicho pelo bicho? Porque, inclusive, eu vejo, gente, já vi casos, inclusive, de pessoas mulheres que engravidaram, perderam, já com o nome pronto, tá? Perderam esse bebê e colocaram o nome que essa criança ia ter no bicho. Sim. Essa mulher precisa ser abraçada, né? Ela precisa de atenção.
o que aconteceu com ela foi um trauma, né? Exato. Os animais, eles também têm necessidades. Tem tanto bicho aí que tá para adoção, que precisa de uma família. Ele também quer ser abraçado, ele também precisa de uma família. Mas quando ele entrar nessa família, ele precisa que o cantinho dele, como animal, seja respeitado. E essa mãe que teve essa frustração da maternidade, ela também precisa ser olhada. Então, é isso também que eu quero que as pessoas que estão assistindo aqui entendam, que o que a gente está fazendo não é em tom de criticar as pessoas, é porque nós amamos as pessoas. Eu e a Lia amamos as pessoas, né? Então, a gente quer que a pessoa assim, perceba que ela está tendo um alarme dentro dela, com a forma que ela está tratando o animal, e é um alarme que está dizendo assim, ó, tem alguma coisa dentro de mim que não está legal. E tem que ser olhada, porque os animais, eles duram menos tempo que nós. E um dia tu pode perder esse animal. Eu vejo gente assim, ó, o bichinho morreu, e aí como ela tinha depositado uma expectativa naquele animal, o animal morreu, aí é uma segunda frustração, aí vira um buraco sem fim dentro do peito daquela pessoa, né? E deixa eu ver, a gente está falando de assuntos bem importantes aqui, mas eu não quero fugir dos itens que a gente tinha até conversado, né? Mas é possível que haja um amor maternal e paternal por um pet sem que isso não seja patológico? Com certeza. Porque no momento em que se adota ou se compra, tu ama aquele bicho. E tu se torna responsável por aquele bicho. E eu não tenho filhos humanos, né? Não tenho, então eu não posso mensurar o que é um amor de uma mãe. Mas eu amo incondicionalmente os meus bichos. E eu sou responsável por eles. E eu cuido e eu dou o melhor para eles. Então, sim, é possível a gente ter este amor materno e paterno pelos bichos. Porque eu acredito que este amor maternal e paternal não diz respeito só à maternidade e paternidade, mas a tudo que isso envolve, que é o cuidado, o carinho, o olhar, o prestar atenção, o estar atento, o educar, porque bichos também precisam ser educados. Então, sim, eu acho que é possível. Agora, tu vai entrar numa patologia disso quando, por exemplo, tu deixar de fazer as tuas coisas porque tu tem que ficar com o bicho. Tu não poder deixar ele no quartinho dele porque ele não pode ficar sozinho de jeito nenhum. Porque filho se coloca, pega as coisas, bota na mochila e leva o filho junto. Agora, bicho não é todos os lugares que aceitam. Hoje, graças a Deus, muitos lugares estão aceitando. Mas eu acho que é muito patológico quando isso acontece. De eu deixar de viver a minha vida porque eu não posso deixar o bicho sozinho. Sim, e assim, hoje a gente sabe que deixar o animal sozinho é muito relativo, porque tem muitas alternativas nas nossas mãos. Tem hotéis muito legais que os pets ficam, que às vezes não querem nem voltar para casa. Tem pet sitters, que são pessoas especializadas que tu deixa a chave da tua casa, pessoas de confiança, que vão até a tua casa, passeiam com o bicho, ficam 1, 2, 3 horas com o animal na tua casa, para que ele se sinta bem, né? Porque às vezes o ato de levar junto, principalmente gato, pode ser extremamente mais estressante do que deixar ele em casa. E o ato de tu deixar de fazer as tuas coisas para ficar com o animal em casa vai começar a fazer tu sentir uma sensação ruim em relação àquele animal. Porque mesmo que tu sinta que tu é mãe dele, para as pessoas, eu ouço muita gente dizer assim, eu não faço as coisas por causa do fulaninho.
aí eu não faço as coisas por causa do fulaninho. Ou tu tá tendo um sentimento ruim em relação a ele, ou tu tá entrando na questão do vitimismo, porque também muita gente quer ser valorizado por estar deixando de fazer coisas por causa de um animal. Isso também entra numa patologiazinha, né? Eu tô precisando ser olhado, eu tô precisando que as pessoas validem as minhas atitudes. Então, por que que tu tá fazendo esse movimento, né? Ou, ou tu tá usando esse pobre bicho pra fugir das coisas também, né? Uhum. Também. Então, tu usa o bicho como subterfúgio para não fazer o que é desconfortável para ti. Não quero conviver com pessoas, não quero ir nessa viagem. O que é extremamente não funcional esse comportamento de tu te isolar com o bicho, né? Porque ser humano é relacional. A gente só existe a partir do contato com a outra pessoa. Eu preciso que o outro me olhe para eu ser alguém, para eu saber que eu sou alguém. Então, assim, a minha relação é só eu e o bicho, como é que eu vou ter esse olhar? Como é que eu vou me identificar como um sujeito único e individual? Não vou, né? Não. E o animal sente isso. Os animais são extremamente sensitivos à leitura corporal, tá, gente? Então, o que os animais não enxergam tão bem que nem nós, mas eles sentem o cheiro, a gente libera enzimas, a gente libera hormônios quando a gente está estressado e fica literalmente a flor da pele. E os animais sentem isso. E eles sentem tanto que existem animais que de companhia de pessoas que vão ter epilepsia, que vão ter uma crise de pânico, porque elas liberam antes a flor da pele, alguns hormônios, algumas enzimas, e o cão percebe isso, e aí ele consegue avisar a pessoa para ela chamar ajuda, porque logo em seguida ela vai ter uma crise. Então, por que que os animais eles podem servir para esse tipo de serviço? Porque eles sentem o movimento do nosso corpo, eles fazem leitura do nosso corpo. Não é só energia, é biologia isso também. Então, se eles sentem tudo isso, não vai fazer bem para um cão e para um gato ter um proprietário que tem problemas psicológicos não tratados perto dele. Então, a gente precisa se conhecer para antes ser um tutor de qualidade para um animal. Então, se nós estamos como telespectadores tendo pessoas que querem ser proprietários legais para os seus pets, então a pessoa vai começar a olhar para si. Não, por que eu estou fazendo? Por que eu estou tendo esse excesso? Por que eu estou tirando o meu bichinho do lugar dele para colocar em outro? Né? Eu tenho, assim, ó, inúmeros casais que optaram por ter pet ao invés de filhos. Quando que isso é benéfico e quando que é maléfico para a pessoa, Lívia? É benéfico. Na verdade, a questão de ser benéfico ou não é tudo a questão de equilíbrio. Porque se eu tenho esta consciência de que eu estou optando por ter pets ao invés de ter filhos, ótimo, porque a pessoa está consciente, ela está fazendo as coisas sabendo. O problema é quando ela não se dá conta. Ou quando ela tenta ser mãe, não consegue. É uma tentativa frustrada e aí, para colocar no lugar de uma criança, ela opta por ser mãe de pet. E daí faz tudo o que faria para uma criança. Do tipo, eu vou fazer um chá de fralda para esse bicho. Eu vou fazer um ensaio newborn para esse bicho. Eu vou fazer festas de mêsversário para esse bicho. Sabe? E daí a gente entra de novo na questão de
Isso é um problema? Não, não é o problema tu ir fazer um ensaio. Não é essa a questão de não poder fazer as coisas. Mas a questão é, essa necessidade é de quem? Será que o bicho precisa... Este tipo de atitude vai fazer mais bem ou mais mal para esse bicho? Porque assim como... Se tu quer ser mãe e pai de pet, o que que uma mãe e um pai fazem? Não priorizam o bem-estar da criança? Uhum. Então, se tu quer ser mãe e pai de pet, talvez tu vai ter que também priorizar o bem-estar deste serzinho, não ser humano, deste serzinho que tá ali. É. Então, quais são as necessidades dele? Ele não desenvolve autonomia que nem a gente. Então, que nem tu estava falando antes, né, Paulo? Quero voltar sobre tu com a Manu e com a tua cachorra, de tu levar a Manu tomar banho em algum lugar, de botar o pote. Tu imagina se tu coloca um pote de comida para ela. Que autonomia que ela vai desenvolver? Nenhuma. Ela não vai precisar aprender que se ela quiser comida, ela vai ter que ir atrás. Agora, tu imagina, tu pega um cachorro totalmente domesticado, tá? E esconde os potes de ração e diz pra ele, se vira, vai desenvolver tua autonomia porque tu é capaz. Imagina se na rua tu faz isso, aqui tu vai fazer a mesma coisa. Uhum. Tem que ter Vai um dar termômetro, certo. né? Tem que ter um termômetro que é certo. Por exemplo, assim, ó, vou dar um exemplo. Ontem eu passei o dia inteiro fora com a minha filha. Eu não posso deixar a minha filha, que é neném, em casa. Mas a Ruth eu deixei em casa, que é a minha outra filha, só que é canina. Antes de sair, levei a Ruth passear. Deixei água fresca, comida, tudo certinho no potinho para ela. Só que como eu ia ficar muito tempo fora, eu pensei, ela vai ficar muito tempo sozinha em casa. Deixei escondido minha chave de casa, liguei pro meu pai. Pai, tu acha que tu pode passar no meio da tarde lá em casa? Ficar 1 horinha, 2 com a Ruth, passear com ela, porque ela vai ficar muito tempo presa em casa? Posso, porque daí a família toda entra na questão de responsabilidade com o animal. E meu pai, muito querido, né? Raros pais fariam isso. Pegou, foi até minha casa, que é longe da casa dele. Pegou a coleira, pegou a chave, levou a Ruth passear, ficou 1, 2 horas com ela. Isso é responsabilidade na hora de ter um animal, entendeu? Então, tudo que eu tenho de melhor para fazer com ela, lugar para dormir, comida de qualidade, vacinas em dia, vermífugos, carinho, tudo que eu posso, eu estou fazendo por ela. Mas ela continua sendo um animal. E eu não estou frustrada quando eu deixo ela em casa, porque eu sei que ela é um animal e eu estou atendendo às necessidades fisiológicas dela. Mas tem gente que se sente até frustrado de fazer coisas diferentes, porque acaba... ou tu se exclui da sociedade, que nem tu falou, ou quando tu aceita convites e faz coisas diferentes, tu fica com a cabeça lá, eu abandonei meu pet, e aí tu não fica inteiro em nenhum lugar, né? Mas a gente quer deixar claro aqui que se tu atender as necessidades fisiológicas do animal, é um animal, não deixa de ser, ele não vai se sentir abandonado, ele não vai sentir que tu é a pior pessoa do mundo, ele vai se sentir assistido, porque tu vai voltar para casa e tu tem que voltar. Tu tem mesmo que voltar para casa, porque ele ainda precisa de ti, né? E é isso. E quais são as necessidades de um bicho? É abrigo, comida, um lugar para fazer as necessidades, atenção, Higiene. E é isso? Agora, quais são as nossas necessidades? Além dessas, tá? Que a gente tem essas necessidades, mas a gente ainda tem necessidade de atenção, de aceitação, de validação, de carinho, de amor. A gente entra de retorno e ai do pobre bicho se ele não te der o retorno que tu espera que ele dê. Então, eu acho que é talvez a pergunta mais importante que a gente tenha que se fazer quando a gente se vê diante dessa situação é: para quê? Para quê? Para que eu preciso que o meu bicho seja do jeito que eu quero? Para que eu preciso que
ter este retorno afetivo que eu tenho. Que o cachorro até dá, gato também dá, muito. Vamos deixar claro aqui que gato também sabe ser extremamente carinhoso. Só que ele tem o espaço, ele precisa do espaço dele, né? E precisa ter assim, uma alta tolerância à frustração para ter gato também, neste sentido de que não é Se tu só tá chamar. tá querendo ser bajulado, assim, vai te tratar antes, porque não vai. Não dá. Pega o telefone, liga para um amigo, porque também não é a função dos bichos. Essa. O bicho não sabe, não tem essa noção, essa consciência que a gente tem de sentimentos e emoções. Eles sentem o que eles sentem, mas não passa pela cabeça dele de quem sabe eu vou ali dar um pouquinho de carinho pro meu dono, porque talvez ele esteja sentindo a minha falta. Sim. Não sabe, não tem essa consciência. E isso que é lindo de ter um cão e um gato, porque tudo, absolutamente todo movimento que ele fizer para ti é genuíno. Não tem uma intenção por trás. Não é assim, eu vou fazer um carinho nele aqui, porque daí ele vai gostar mais de mim. Porque daí ele vai me dar mais comida. Porque ele vai ver que eu sou um gato, um cachorro muito mais legal do que o do vizinho. Né? Então, todo movimento proativo que o cão e o gato fizer para ti é genuíno. Ele queria ter feito. É momento, os cães e os gatos, eles não ficam viajando no futuro. Nossa, imagina nós num apartamento maior, né? Ou ficam receosos. Isso. Ficam eu não vou lá agora. Ficam remoendo o que um dia tu fez ou deixou de fazer. Exato. Então, eles não têm expectativa. Aprender. Não, eles não têm. Eles não têm rancor. Não é assim, o fulaninho ele tá chateado comigo porque semana passada eu briguei. Não. Cara, todo dia o cão e o gato, eles têm um dom que a gente devia ter, que é começar o dia do zero. O dia começou. Acorda, né? Vamos lá, tem comida no pote? Não tem. Eu tô com sono, vou deitar aqui. Não sei o quê. Eles não ficam maquinando ideias na cabeça deles. Então, assim, é muito simples tu ter um cão e um gato. E eles são animais de companhia, porque na natureza, nos primórdios, eles mesmos escolheram se aproximar das civilizações humanas e ficar ali, junto, né? Sobra uma comidinha, vou comer aqui junto, de quebra ganha um carinho, sabe? Então, nos primórdios, eles já escolheram estar perto de nós. Eles perceberam que a vida deles é facilitada quando está perto de humanos, e os humanos viram que a companhia dos animais é gostosa também. Claro, né? Então, até porque a gente se vicia num hormônio que a gente chama de ocitocina, que é o hormônio da felicidade, né? E isso a gente sente muito, ele é muito ativado quando a gente está com bichos. Então a gente tem aquela sensação de bem-estar, de felicidade, de agradabilidade. Então é óbvio que a gente vai querer continuar tendo essas sensações. Então a gente precisa continuar fazendo o que nos proporciona tudo isso. Só que, de novo, cuidado, porque tudo tem um equilíbrio. A gente precisa achar este meio termo entre o que é funcional e o que não é funcional. A gente não está querendo dizer que ter cão e gato já é uma patologia. Não, longe disso. Pelo amor de Deus. Tenham muito, por favor. Então, assim, existe 90% das relações com cão e gato é saudável. Faz parte da minha família, todo mundo gosta desse cachorro, todo mundo respeita, tem um lugar legal para deitar, tem carinho o tempo todo, tem comida de qualidade, tem assistência médica veterinária, né? Então, isso é um relacionamento saudável, muita gente tem, ótimo, leva o bichinho passear, sabe? Ele gasta energia, tudo bem.
mas tem uma porcentagem que é patológica. E aí a gente, acho que é o foco da nossa live hoje. Lia, tu saberia, assim, mais ou menos dizer quais patologias psíquicas que tu vê nos teus pacientes que poderiam levar a esse tipo de disfunção? Então, só quero falar uma coisinha antes, Pauli, que é assim, ó, meio que resumindo isso que a gente está conversando, que é assim, ó, quando a relação fica simbiótica, quando eu não consigo fazer mais nada sem estar com o meu pet, quando eu não me identifico como pessoa longe dele, aí a gente precisa olhar, porque aí já virou patológico. E daí a gente pode perceber ansiedades, transtornos de ansiedade, ansiedade de separação, né? Questões de despersonificação, de eu não me ver mais como eu sou e só me ver o que eu sou a partir deste bicho. Então a minha identidade fica totalmente nula e eu só passo a viver aquilo. A simbiose que entra com a ansiedade de separação também. Toque, Isso faz talvez. até com que aqueles proprietários que têm muitos animais, os acumuladores de animais, né? Ele começa a entrar numa missão de vida que é ter aqueles animais para que essa função dele esconda outros problemas que ele tem de passado, de frustrações, e aí ele acaba causando um mal muito grande, que é o excesso de animais num único ambiente, que isso também não é saudável para os animais, né? Então, isso aí também pode ser visto, mas eu queria ver assim contigo, Bia, que tipos de transtornos que tu vê que fazem com que a pessoa coloque o animal nesse lugar. Por exemplo, assim, não pude ter filhos, ou quando eu era criança, eu não recebi a atenção da minha mãe necessária. Então, eu acho muito frustrante nascer neste mundo. Então, eu vou pegar um animal que já nasceu e vou fazer com que ele tenha a infância que eu quis ter tido, né? Às vezes inclusive dentro dessa situação eu vim de um ambiente familiar muito perturbador. Eu não vou colocar uma criança no mundo para repetir esses padrões que estão em mim. Então eu tenho um bicho que eu posso, na cabeça das pessoas, moldar como eu quiser, que não vai ter a inteligência e não inteligência, mas a consciência do que está acontecendo. Não vou desenvolver um filho problemático, como a minha infância foi, então eu vou pegar um bicho. Ou eu fui muito controlado quando criança. Nunca tive voz própria, sempre alguém resolvendo tudo para mim. Não desenvolvi senso crítico, autonomia. Eu não vou pegar uma criança que talvez me tire isso que eu conquistei também. Então eu pego um bicho que eu não preciso ensinar a viver. Ele já sabe ali, eu só preciso dar o básico para ele. Perfeito. Ou também tem aquela pessoa assim que nada que ela faz, ela considera que ela faz certo. Mas aí ela chega em casa e o animal tá saudável. Então aqui eu acertei. Sim, tá saudável e vai te receber na porta. Então pronto, alguém me ama. Eu sou herói de alguém, né? Pra também. alguém eu sou herói. Pessoas com baixa autoestima, animais podem não, são maravilhosos, mas precisa ter cuidado também, para aquilo não se tornar a tua única fonte de autoestima. Sim, e também tem a questão dos humanos que não podem gerar
né? Não conseguem gerar. E tem aqueles que não querem, Uhum. e aí... Não, mas aí eu acho bem interessante isso aí, porque eu tenho clientes assim, a gente não quis ter filhos, mas a gente tem esses 2 pets. Aí eu sinto, e são pessoas super cuidadosas com o animal, eu penso, cara, esse casal aí seriam pais maravilhosos. Porque às vezes tu nota pelo cuidado que a pessoa tem com o pet, que ali são pais de humanos em potencial maravilhosos, que criariam uma criança muito legal para a humanidade, sabe? Para fazer parte desse mundo louco que a gente vive. Mas para tu ver também a consciência deles, Pauli, de que talvez eles não consigam ter estrutura emocional para dar conta de uma criança. Porque a estrutura que tu precisa é diferente também. Muito. E tu né? nunca vai saber até tu ter uma. Olha, eu me estudei muito, eu estudei muitas coisas. E quando a Manuela nasceu, que é minha filha humana, eu pensei, eu não sabia que era assim. Peraí, não sabia que era assim. E tu nunca vai saber, porque amanhã é outro dia, amanhã é outro desafio, isso e aquilo. Então, a gente também tá numa geração, a nossa geração, né, Lia? Uhum. Eu acho que é a geração de se amar também, né? Porque a gente veio de uma cultura que é trabalhar, procriar, isso é até bíblico, né? Eu gosto de estudar a Bíblia. Crescer e multiplicar-vos, né? Vamos procriar e tal. Só que a gente vem de uma geração que está se autoconhecendo, está começando a gostar de ficar consigo, porque as nossas gerações de antes nem olhavam para isso, né? Ah, não, vai, corre atrás da máquina, né? Faz filho para ajudar na produção, né? Faz filho para ajudar a criar o outro, ou para cuidar de ti quando for velho, né? Muita gente faz filho porque quem vai cuidar de mim, né? Quando for velho. Pois é, daí perdeu todo sentido, né? Porque tu vai botar um filho no mundo. Para ser um cuidador. Já pensando que é para te servir. Simplesmente. E Exato. sabe que eu tenho escutado pessoas que têm pego pets que não querem ter filhos dizendo, eu acho que seria muito egoísmo da minha parte eu botar um filho no mundo no momento de vida que eu tô hoje. Que é, eu quero curtir, eu quero sair, eu quero viajar, eu quero viver a vida. E um filho, naquele momento, não ia ser bom. E daí pegam os pets pelos benefícios que o pet dá. Mas prático, é prático. E com menos responsabilidades do que uma criança. Então tem isso também, que eu acho importante a gente olhar a estrutura emocional de cada um e o que tu também está disposto a dar e o quanto tu está disposto a te doar para isso. E fica um alerta também para que se realmente tu tem esse tipo de pensamento, é melhor mesmo não ter filho. Porque é um abrir mão de tudo que tu tinha até um certo ponto, que a criança tem uma dependência, né? E se tu é um pai e uma mãe responsável, tu vai abrir mão de tudo para que essa criança tenha o que ela precisa, para depois, quando ela crescer um pouquinho, tu vai começar a resgatar a tua vida pessoal. Mas isso realmente acontece. Então, é muito frustrante para uma pessoa que tem liberdade, isso, aquilo, quer se conhecer, e aí botar um filho no mundo. Então, eu entendo que isso aí eu tinha consciência que quando eu engravidasse, eu ia me dedicar à maternidade, né? Então, isso não foi um problema para mim. Mesmo assim, me assustei com a violência que a tua vida é sugada de ti, e aí tu vai entendendo depois com o tempo. Mas é que também, né, Pauli, tu vem de uma família que foi isso que tu viu sempre. Todo este cuidado, essa manutenção do amor e de família mesmo, né? Então, eu também acho que talvez me contradiga um pouco de tudo que eu disse, mas assim, ó, ter um pet também pode ser um excelente exercício de maternidade e paternidade.
Com certeza. Porque assim, ó, óbvio, tu não vai abrir mão da tua vida 100%. Mas tu vai entender que a hora que ele sente fome, não dá pra tu dizer, fica passando fome aí que eu já vou. Dá um Tu senso vai... de responsabilidade pelo outro. Exato. Então eu acho que sim, é um excelente exercício. E que se tu não der Muito. conta disso, e inclusive emocional, porque exige também uma entrega emocional. Porque não é assim, cansei de brincar com o cachorro, eu vou guardar na gaveta. Não, eu preciso estimular ele também. Então eu preciso também ter essa estrutura emocional de não, as coisas não vão mais ser do jeito que eu quero na hora que eu quero. Sabe? Não tem essa de, nossa, eu tô muito cansado agora, mas ele não, ele que faça xixi em qualquer lugar. Não, eu vou ter que levar e gastar a energia dele que passou o dia inteiro sozinho também. Sim. Então, existe um senso de responsabilidade que é super saudável que o ser humano adquire quando tem um animal, né? Agora, eu fico pensando assim, simplificando tudo que a gente falou, né? Tudo que a gente justifica é uma patologia já, na minha opinião, né? Eu vou ter um cachorro, por quê? Eu vou ter um filho, por quê? Eu não vou ter um filho, por quê? Tudo que tu justifica tem um probleminha psíquico ali atrás. Se tu simplesmente assim, porque eu vou ter um quero, cachorro. eu só quero. Eu quero. Isso, porque sim. E pronto. Porque eu tô no momento meu, eu tô viajando, isso, aquilo, eu não quero ter filho por causa disso, então eu tenho um cachorro. Calma, que tem problema aí, alerta. E às vezes é até essa coisa assim, né? Puxando agora pro nosso lado, assim, humano, que é essa necessidade de ser aceito por todos. Então, assim, a gente precisa normalizar o eu quero e o eu não quero como resposta o suficiente. Porque quando tu diz, Pauli, tu quer ir ali comigo? Não, eu não quero. Mas por que que tu não quer? Porque eu não quero. Tá, mas por que que tu não quer? Assim, ó, a melhor resposta e a resposta mais honesta que a gente pode dar para alguém é dizer, não, eu não quero, ou porque eu quero. E isso tem que bastar também. Porque senão a gente E dá pra entra nessa isso questão. com respeito, né? Claro, pelo amor de Deus, sabe? E isso deve bastar, mas não, a gente não quer dizer que a gente não quer porque a gente acha que vai ofender o outro e que o outro vai ficar chateado. E daí a gente vai perder o amor, vai perder a amizade, vai perder tudo dessa pessoa. Gente, por favor, vamos normalizar o eu quero e eu não quero como resposta válida e talvez a mais importante que exista. E isso serve para ter um animal ou não. Por que que tu quer um pet? Porque eu quero. E outra coisa que algumas pessoas já vieram me falar que ouviram, tá? Foi coisas assim de, e aí tu vai querer ter filho? E daí a pessoa diz, não, eu não quero. Mas então tu vai ter um pet, né? E a pessoa diz, também não. Mas como que não? Tu vai ficar sozinha? E daí a pessoa, vou? Porque assim, pet não é tapa-buraco. Filho não é tapa-buraco. A gente não pode, a gente tem que cuidar para ter pelos motivos saudáveis e não para suprir somente para suprir as nossas necessidades. Porque óbvio que eles vão suprir, que a gente vai gostar disso. Sabe? Óbvio que tem muita coisa que está acontecendo. Exato. Eles são extremamente terapêuticos. Óbvio que eu amo quando eu chego do trabalho exausta, cansada, depois do dia inteiro na rua, e eu tenho uma gata minha me esperando na porta. Porque sim, eu tenho uma gata que me espera na porta. Ela ouve o barulho da garagem e ela vai me esperar na porta. Óbvio. Ele é um Jedi, o proprietário. Lógico que eu amo isso. Lógico que faz bem pro meu ego. Lógico, me sinto muito poderosa. Mas não é só isso. Muito. É isso também, mas não apesar de tudo. A gente tem que entender
entender por que a gente sente o que a gente sente. Ponto. E qual é a função do que a gente está sentindo? Não é só entender. Talvez se questionar mais o para quê do que o porquê. Porque quando a gente se pergunta por quê, pode parecer bobo, tá? Mas faz uma baita diferença. Quando eu pergunto por quê, eu já venho com desculpas. Eu já venho justificando e eu já entro com a racionalidade. Quando eu pergunto para quê, eu entendo os motivos. Ai, vou ter que fazer um shot dessa tua fala. Agora, se eu te pergunto, Pauli, por que tu fez isso? Ah, porque eu precisava, não sei o quê, porque ele fez isso, porque eu fiz aquilo. Tá. Agora, se eu te pergunto, Pauli, pra que tu precisou fazer aquilo? Muda. Aí é teu. Aí o problema vira aí teu. É teu. Aí tu entende quais foram as circunstâncias que te levaram a fazer isso. Quais foram as tuas necessidades. Ah, eu amo esses assuntos, sabe? Olha, o nosso tempo terminou. Tá brincando? Não, é 8h56, guria. Nossa. E é um assunto que eu falaria assim, corrido. Né? Então, eu acho que para finalizar, da minha parte, eu queria dizer assim, gente, antes de ter um animal, entenda que ele tem necessidades e descubra quais são as necessidades para a espécie dele. Tanto passarinho, quanto tartaruga, gato, cachorro, porque a gente teve uma live com uma veterinária que falou sobre silvestres, né? Então, sim, também são animais de companhia. Então, assim, ó, antes de ter um animal, conversa com um médico veterinário especializado na área daquele animal e pergunta assim, tá, eu quero ter um cachorro, quero ter um gato. Qual é o ambiente melhor para que ele se sinta feliz e ele explore a espécie dele na minha casa, em comunhão comigo, que sou um ser humano. E aí o veterinário vai te dar as orientações que tu precisa fazer, tá? E é isso. Tu vai ter um animal muito feliz e assim, ó, tu vai estar fazendo um bem para a humanidade botar esse animal na tua casa, tá? Bom, da minha parte é isso. Agora da tua parte. Quando tu optar por ter um animal, entenda quais são as tuas necessidades ao pegar este animal. Que daí tu também, a partir das tuas necessidades, tu consegue te entender, tá? Autoconhecimento é tudo nessa vida. E daí tu consegue não depositar as tuas expectativas e frustrações em cima deste animal que ele só quer te fazer companhia e te trazer bem-estar. Ai, eles são os queridos. Eu sou suspeita para falar porque eu tô com 6 em casa. Nós temos uma terapeuta acumuladora que está falando... Não, brincando. E acumulação não existe se tu estiver dando qualidade para todos do ambiente, exato, inclusive para ti. Né? Então, se todos estão confortáveis, sendo supridos, assistidos, inclusive tu, então tá é um ambiente saudável. Exatamente. Qualidade de vida para todos. Amém. Lia, obrigada pela... cheguei até a me engasgar com o chimarrão. Obrigada pelo nosso bate-papo, sempre é bom. Vamos pensar em outros assuntos. Vamos ver o que aconteceu com essa live depois, quais vão ser os retornos, que a gente está bem apreensiva. Inclusive, eu queria até, além de te agradecer, né, que é sempre maravilhoso dividir e compartilhar conhecimento e momentos contigo, Pauli, deixar aqui que se quem estiver assistindo tiver ideias e assuntos e quiser mandar pra gente sugestões, são super bem-vindos, assim, amplia também o nosso olhar para essas coisas, a gente entende quais são as necessidades de vocês e que a gente conseguir, a gente traz. A gente vai abrir espaço para falar sobre o assunto que vocês quiserem. Isso aí, só mandem aí. Então, boa semana para os que assistiram, para os que vão assistir. Muito obrigada, Lia. Um beijo. Obrigada, Pauli. Até a obrigada próxima. a todos. Beijos. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.